dia, doutora. Bom dia. Muito bem, vamos Nossa começar. doutora Alexandra cada vez está a pisar melhor no degrau. Ai, as pintarolas a descer na... Hoje foi difícil. O nosso trio maravilha dispensa apresentações. É o trio original dos Três Mosqueteiros. O doutor Pedro Lopes, um aplauso. A nossa dermatologista Alexandra Osório. E o nosso médico dentista, o doutor Pedro Ferreira Lopes. Um aplauso também. Muito bem, a próxima questão foi enviada pela Maria Fernanda Val e diz-nos que a filha mais nova da sua filha mais nova, Maria Fernanda, tem 17 anos e há cerca de 4 que tem vitiligo. E diz o seguinte: a minha filha começou a ter vitiligo nas mãos e tem-se alastrado a outras partes do corpo. Temos feito vários tratamentos, mas sem resultado. Doutora Alexandra, bom dia mais uma vez. Bom dia. Existem tratamentos para esta doença? Vamos começar pelo fim? Posso começar pelo início? Estou começando pelo Por acaso início. era a pergunta que eu tinha para lhe fazer. Pois é, verdade, mas eu vou responder no final, Então tá para bem. perceberem um bocadinho mais. Não, O que é o vitiligo, então? O vitiligo é uma doença, não é contagiosa, é uma doença em que aparece, pensa-se que tem um componente genético importante, há uma destruição de umas células que produzem a melanina que existem no nosso corpo de uma forma progressiva e é como se fosse uma agressão do nosso corpo contra nós próprios. Há vários tipos. Há um tipo focal, em que aparece uma manchinha numa determinada zona que pode ser simétrica na outra zona do corpo e pode evoluir para o resto do corpo e a pessoa pode ir progressivamente ficando sem pigmento. Temos uma fotografia, isto é um exemplo do vitiligo distal, em que uma das áreas onde o vitiligo aparece é nas extremidades, à volta da boca, dos orifícios, são as zonas mais difíceis de recuperar. Todas as outras zonas do corpo consegue-se recuperar quando se atua com brevidade e logo quando aparecem as primeiras lesões. No entanto, a dificuldade de tratar o vitiligo baseia-se na carga genética. Uma carga genética muito grande e houver uma destruição do pigmento rapidamente, olha aqui esta na zona dos membros inferiores, à volta dos joelhos é difícil também de recuperar. Se houver uma carga genética muito grande e houver uma doença associada tipo da tiroideia, que é emergente numa consulta, procurarmos uma doença associada ao próprio vitiligo, ao estabelecimento do vitiligo, para ver se conseguimos dar esperança àquela pessoa e dizer não, deixe estar que o vitiligo está associada a esta doença da tiroide. A partir do momento em que eu consigo controlar a tiroide, eu vou conseguir controlar o vitiligo. Claro. Porque realmente o vitiligo não tem cura absoluta. Mas é controlável. Mas é controlável. Quando ele é apanhado logo do início, conseguimos utilizar cremes que são imunomoduladores, porque isto no fundo é uma agressão, é uma desorganização do sistema imunitário que agride o nosso corpo e, portanto, podemos usar determinados cremes para controlar a evolução da própria doença. Há crianças que nascem já com vitiligo, chama-se vitiligo segmentar, uma zona do corpo já tem ali uma manchinha, que normalmente, como os bebés não vão para a praia, só vão para a praia a partir, sei lá, de 1 ano ou 2 anos, quando começam a apanhar sol numa determinada zona é que começa a aparecer a manchinha. Então os pais vêm com as crianças ao final de 2 anos, apareceu a mancha agora. Não apareceu. É um vitiligo segmentar que nasceu com a criança, só como a criança não tem muito pigmento e vai progressivamente ganhando pigmento, aparece a manchinha porque há pigmento à volta e não é naquela manchinha. Claro. Mas não é contagiosa e muitas vezes pode aparecer na barba, numa zona da barba, nas pestanas, claro, nas sobrancelhas, pode dentro da própria cavidade bucal. Mais grave, o vitiligo pode ser na própria retina e, portanto, há pessoas que perdem a capacidade de ver porque perdem porque nós precisamos de melanina para ver e, portanto, a intensidade e a evolução da própria doença é muito própria da própria doente que nos apresenta à frente. E se tem doença associada ou não. Esperança. Eu gosto sempre de dar esperança às pessoas, sobretudo quando aparecem as primeiras lesões,
vamos tentar. Hoje em dia consegue-se camuflar, há pessoas que têm lesões há muitos anos e quase não se nota. Consegue-se camuflar usando um creme que camufla, tipo uma maquiagem, que é impermeável. O doutor Pedro está a lembrar muito bem, o Michael Jackson tinha, não era? Ele tinha. Agora, a estratégia é assim, quando uma pessoa tem um vitiligo em muitas áreas do corpo, a estratégia é tirar o resto do pigmento e a pessoa ficar branca. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Foi o que ele fez E as pessoas não percebiam porque achavam que era uma tentativa que era uma de ficar... questão, digamos, racial, não é? Racial. Mas foi tudo extrapolado para mas não, o homem tinha mesmo a doença, não é? E a maior parte das pessoas que têm vitiligo são dessa etnia, portanto, é muito mais frequente nos afro do que propriamente nos caucasianos. Mas é uma doença que está cada vez a aparecer mais, muito mais, porque está associada às doenças autoimunes. Agora, quando se fala de enxertos de pele, de colocar, porque há sempre assim alguém que acha que inventou a pólvora para estas doenças, eu não gosto de dizer assim a palavra mentira, mas é mentira. Não existe enxerto de pele que se ponha ali, que cresce e que tape, nem nada. Para mim, expectativas que não vale a pena. O que vale a pena é camuflar e há cremes de maquiagem especiais, não se vende aí facilmente, mas eu posso dar o contacto, em que não saem, a pessoa vai para a piscina, faz a sua vida, pode expor, transpira, etc. E aquela maquiagem não sai, só sai com leite desmaquiante ou com creme. Muito bem, um aplauso para a doutora que sabia isto tudo. A próxima questão chega-nos da ilha de São Vicente, em Cabo Verde, é Maria Lourdes. A Maria Lourdes Neves diz o seguinte: eu tenho duas queloides, é assim que se diz, queloides que ficam situadas em cima de cada um dos peitos. Já fiz tratamentos de infiltração, mas sem grandes resultados. Há cura, doutor Alexandre? O que é isto? O que é um queloide? Um queloide é uma cicatrização anormal ou de efeito exagerada na zona de uma agressão que foi feita na pele. E é uma cicatriz que cresce incontroladamente e que vai além dos bordes natural da própria ferida. Depois, não é? Depois parece uma espinha, é isso? Não, fica duro, ou seja, está a ver o cordão da cicatriz, que normalmente é um risquinho. É isto. Isto foi o resultado de um acne que a senhora tinha, que espremeu, está a ver aquelas duas bolas, e aquilo transformou-se num queloide. Ou seja, tinha uma ferida, e dessa ferida, o resultado e a cicatrização resultou que a pele cicatrizou demasiado e foi para além dos bordes da agressão. Isto acontece muitas vezes nas cicatrizes cirúrgicas também, não é? Sim, por exemplo, quando faz, sobretudo na raça afro, aparece muito, mas há muita gente de raça caucasiana que tem a propensão de ter anormalidades da cicatrização. Nós temos as cicatrizes hipertróficas e os queloides. Os queloides são estas desgraças que acontecem, mas há resolução. Os queloides podem aparecer resultando de um acne, de uma queimadura, de furarmos, por exemplo, uma coisa tão simples que furarmos a orelha ou pôr um dilatador, pode acontecer que apareça um queloide, sei lá, uma tatuagem, um corte cirúrgico, uma ferida, o local da vacina também pode dar origem a um queloide. E o queloide não é mais do que uma cicatriz super dura, pétrea mesmo, que pode doer, não é uma coisa indolor, dói, e mesmo no caso da nossa telespectadora, na zona do externo, da Maria de Lourdes, que no externo, nós ao respirarmos, esta zona torácica faz muitos movimentos, não é uma zona estável. Então, por não ser estável, ainda vai estimular mais o queloide e dói, porque a pessoa ao inspirar está a esticar uma pele que é super fibrosa e dura e que dói imenso. E é removível ou não? É removível, há várias estratégias e tem que se ter muito cuidado. A primeira coisa é, dependendo da localização e dependendo do tipo de queloide, podemos fazer ou uma infiltração local, com corticoides e com outros géneros de coisas que existem agora, para tornar a cicatriz mais maleável e depois fica ali, ela achata. Ou então, se... As infiltrações com esta senhora não deram? Ela já fez. Já fez. Vamos com calma. Os doentes, quando chegam ao pé de mim, dizem isso. Eu tenho uma regra que foi ensinada pelos meus professores, mestres, que dizem: Alexandra, a primeira coisa que fazes é começas pelo número 1, voltas a fazer como nós te ensinámos.
a ver se realmente aquilo não funciona. Porque muitas vezes depende da técnica, do sítio que se injeta e como é que se injeta. Valerá a pena fazer uma infiltração. No caso desta senhora, como é uma zona muito feia, enorme, podemos diminuir um bocadinho a cicatriz como? Cirurgicamente. Mas não se pode ir além dos bordes da cirurgia, porque não podemos correr o risco de voltar a aparecer o decoleto. Então, por dentro da cicatriz, tira-se um bocado daquela zona, fecha-se com uma sutura interna específica para não estimular muito, e vamos vigiando aquela cicatriz e fazendo tratamentos. Passado 1 mês ou 2, ainda podemos reduzir um bocadinho mais a cicatriz. Rezar, pôr uns bons cremes, tratar bem daquela cicatriz e confiar que aquilo vai correr bem. Claro que se houver muitas lesões, nós há quimioterapia e radioterapia que faz com que haja uma redução da própria estrutura. Há muita gente que tem muitos coletes, muitos colhotes, portanto não se pode fazer cirurgia nestas coisas todas e pode fazer radioterapia e diminui. Muito bem, portanto é uma das abordagens possíveis.